Eu cancelei o baile da minha filha mais nova e a obriguei a ir comigo ajudar a irmã mais velha, que estava passando por um momento difícil. Achei que ajudar a família era mais importante do que uma noite de festa, e não pensei que isso seria um problema. Mas, durante toda a viagem, ela reclamou, e depois voltou fria e distante, fazendo comentários passivo-agressivos. Quando a confrontei, ela disse que estava cansada de sempre ficar em segundo lugar por causa dos irmãos. Agora ela saiu de casa e se recusa a falar comigo. Eu, mulher de 46 anos, tenho 4 filhos, embora este relato seja principalmente sobre minhas 2 filhas. Minha filha mais velha tem 24 anos e mora em outro estado, fazendo faculdade. Minha filha mais nova tem 17 e ainda está no ensino médio. Sou divorciada. Meus 2 filhos mais velhos têm um pai e os 2 mais novos têm outro. Nenhum dos pais está mais presente de forma ativa, especialmente no sentido emocional ou prático que realmente importa. Então, sim, muita coisa recaiu sobre mim, e eu faço o melhor que posso. Sinceramente, acho que fiz um ótimo trabalho mantendo tudo sob controle, mas agora meu irmão está agindo como se eu tivesse cometido algum grande crime, e minha filha está sendo dramática. Então estou aqui para perguntar se eu realmente estava tão errada. Vamos começar com a minha filha mais velha. Ela sempre foi um pouco desorganizada. Uma boa menina, inteligente em alguns aspectos, mas não muito boa com habilidades práticas da vida. Sempre teve dificuldade com rotina, em escolher boas amizades, em administrar dinheiro, enfim. Mesmo adolescente, ela mudava de grupo de amigos com frequência e se envolvia emocionalmente demais com pessoas que não a tratavam bem. Esse padrão continuou no início dos 20 anos. O problema mais recente aconteceu depois que ela entrou em mais um relacionamento sem futuro. Ela foi morar com esse rapaz perto da universidade e eles terminaram em menos de um ano. A situação ficou feia e ela acabou sendo expulsa do apartamento porque não conseguia pagar o aluguel sozinha. Nem vou entrar no mérito de como ela ignorou todos os meus conselhos sobre se proteger financeiramente. O lugar também estava em péssimo estado. Eles tinham um maldito papagaio que nunca ficava na gaiola, e o apartamento inteiro cheirava como um zoológico. Penas, fezes e sementes por toda parte. Eu nem sabia da existência do pássaro até ela me ligar chorando dizendo que estavam cobrando taxas por danos. Ela estava desesperada. Precisava de ajuda urgente porque só tinha um fim de semana para esvaziar o lugar, limpar tudo e se mudar para outro apartamento. Ela me perguntou se eu poderia ir ajudá-la. Nós moramos a 2 dias inteiros de viagem de carro. Sim, vamos de carro porque eu não gosto de voar, a menos que seja absolutamente necessário. Então, obviamente não era um favor pequeno. Mas eu não ia deixar minha filha lidar com aquele pesadelo sozinha. Planejei a viagem, levei materiais de limpeza e organizei tudo para chegar cedo o suficiente e limpar o apartamento antes da vistoria. Agora é aqui que começa a polêmica. Esse mesmo fim de semana era o baile da escola da minha filha de 17 anos. Ela estava muito animada. Foi escolhida como parte da corte e não a rainha, mas ainda assim, admito que achei que ela estava dando mais importância do que realmente tinha. Não é formatura, e ela ainda terá isso mais para frente. Mas enfim, ela comprou vestido, fez planos com as amigas, tudo. Mas quando chegou a hora, eu precisava de ajuda. Só há um limite para o quanto posso dirigir sozinha, ainda mais considerando que a volta seria mais longa por causa de um desvio até o novo apartamento. Minha filha tem permissão de aprendiz e dirige razoavelmente bem. Achei que seria uma ótima oportunidade para ela ganhar experiência real. Eu disse que ela não iria ao baile e que viria comigo. Sim, ela ficou chateada, mas sinceramente acredito que a prática de direção e o tempo juntas eram mais valiosos do que algumas horas de salto alto em um salão alugado. Ela chorou, disse que esperava por isso o ano inteiro. Expliquei que às vezes a família vem em primeiro lugar. A irmã estava em apuros, e isso era mais importante do que uma festa. Ela reclamou que sempre precisa abrir mão das coisas pelos irmãos. Isso não é exatamente verdade, mas como é a mais nova, acha que está sendo prejudicada quando, na verdade, só não está acostumada a ouvir não. Em muitos aspectos, ela teve uma vida mais fácil que os irmãos. Ela passou o primeiro dia da viagem emburrada. Dei espaço, mas também lembrei que ela não estava ali à toa, que ajudaria dirigindo para eu descansar. Ela foi razoavelmente bem até parar no posto e derramar gasolina nela mesma. Não desligou a bomba direito e acabou respingando. Entrou em pânico e depois disso se recusou a sair do carro. Eu disse que era uma experiência de aprendizado. Agora ela sabe melhor. O resto da viagem foi tenso, mas ela ajudou mais na volta. Quando chegamos ao apartamento da minha filha mais velha, estava pior do que eu imaginava. Manchas no carpete, cheiro forte de fezes de pássaro, e o ex-namorado tinha deixado um monte de lixo. Minha filha mais velha estava emocionalmente destruída, e eu precisei assumir o controle da situação. Naturalmente, pedi ajuda à minha filha de 17 anos para limpar a sujeira do pássaro e ensacar o lixo. Ela ajudou, mas claramente não queria estar ali. Ficava mandando mensagens para as amigas e fazendo comentários passivo-agressivos como: "Que bom que troquei minha vida por cocô de pássaro." Eu mandei ela parar e ser solidária. A irmã já estava envergonhada o suficiente. Terminamos a mudança. Foi difícil. Mal dormi, fiquei com dores nas costas por dias e ainda tive que lidar com um funcionário da manutenção que queria cobrar danos extras. Mas então minha filha mais nova resolveu se fazer ainda mais de vítima. Quando voltamos para casa, ela contou tudo ao meu irmão. Agora ele está me ligando dizendo que fui egoísta, que estou usando minha filha mais nova e fazendo ela assumir papel de mãe dos irmãos.
Eu disse que isso é absurdo. Ela me ajudou a ajudar a irmã. Era uma emergência familiar. Ele disse que eu deveria ter ido sozinha ou feito outros arranjos. Fácil falar quando você não tem 4 filhos e 2 pais ausentes. Ele nem tem filhos, mas agora virou especialista em educação. Ele vê uma adolescente que perdeu um baile. Eu vejo uma mãe tentando evitar que uma filha tenha que pagar milhares em taxas, enquanto a outra ganha experiência de vida real. Ela sempre se faz de vítima. 2 verões atrás, pedi que ficasse em casa em vez de ir à praia com os primos porque o irmão faria uma cirurgia e eu precisava de ajuda no hospital. Ela também reclamou. Disse que sempre priorizo os outros filhos. Isso não é verdade. Voltando ao baile, as amigas dela foram, claro, postaram fotos. Ela me mostrou uma e perguntou feliz agora, como se eu tivesse arruinado a vida social dela. Eu disse que esse sarcasmo só a fazia parecer imatura. Ela perguntou que tipo de mãe faz a filha perder um evento único por causa dos erros de outra pessoa. Eu respondi, o tipo que acredita em responsabilidade familiar. Olha, eu sei que criar filhos não é sobre ser querida o tempo todo. Não estou aqui para ganhar concurso de popularidade. Estou aqui para criar pessoas que entendam que nem sempre são o centro do mundo. Que às vezes a crise de um irmão é mais importante do que um vestido ou uma festa da escola. E para ser justa, essa nem era a última chance dela de algo assim. Ela ainda terá o baile de formatura. As notas dela são boas, participa de atividades, tem todas as oportunidades. Mas ela continuou tentando me culpar. Disse que eu não me importo com ela e que priorizo quem erra. Eu disse que isso é desrespeitoso e falso. Nunca tive favoritos. Dou a cada filho o que ele precisa conforme a situação. Às vezes um precisa mais. O que realmente me incomodou foi ela expor a irmã mais velha para outras pessoas, fazendo comentários sobre morar em apartamento cheio de sujeira de pássaro e como não ser assim quando crescer. Isso passou dos limites. Eu disse que se tivesse algo a dizer, que falasse diretamente. Minha filha mais nova sempre teve mais conforto. Não passou pelas dificuldades que os irmãos mais velhos enfrentaram durante meu divórcio. Teve mais estabilidade e oportunidades e nem percebe. Depois de tudo isso, tentei conversar com ela como adulta. Disse que ela está quase com 18 anos e que apesar da viagem ter sido difícil, ela aprendeu coisas importantes. Dirigir longas distâncias, lidar com consequências de más decisões, até abastecer o carro corretamente. Expliquei que não foi punição, foi a realidade. A vida exige adaptação, mas desde que voltamos, ela mal fala comigo. Só revira os olhos, bate portas e resmunga. E agora meu irmão acha que eu devo pedir desculpas. Pedir desculpas por quê? Por esperar que ela faça parte da família? Por pedir ajuda quando eu não podia fazer tudo sozinha? Nem contei isso aos meus filhos homens. Eles têm suas próprias vidas. Não precisam se envolver nesse drama. Ah, e sim, eu paguei por tudo. Combustível, materiais de limpeza e até a taxa de danos do apartamento. Nenhum centavo veio dos pais deles. Não pedi dinheiro à minha filha mais nova. Só pedi que estivesse presente e ajudasse. Talvez eu pudesse ter deixado ela em casa. Talvez. Mas ela não tem carteira definitiva, não poderia ficar sozinha com segurança, e não havia ninguém confiável para cuidar dela naquele fim de semana. E eu não me sentia confortável fazendo essa viagem sozinha. Então não acho que tomei a decisão errada. Ela vai superar. Adolescentes sempre acham que o mundo está acabando por causa de festas ou eventos escolares. Eu já vivi o suficiente para saber que o que realmente importa é estar presente para quem precisa. A irmã dela precisava. Eu precisava. E ela também tirou algo disso, querendo admitir ou não. Então foi isso. Minha filha perdeu o baile porque tivemos que ajudar a irmã a evitar despejo e limpar aquela bagunça. Ela está furiosa. Meu irmão diz que sou uma mãe ruim. Eu acho que fiz o que qualquer mãe razoável faria. Ajudar a irmã é mais importante do que uma festa no fim das contas. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está errada. E estou impressionado que mais pessoas não estejam focando na segurança e na legalidade aqui. Você admitiu que cochilou enquanto uma adolescente com permissão provisória dirigia por longos trechos. Em muitos lugares, isso é simplesmente ilegal. Uma permissão de aprendiz exige um motorista habilitado, totalmente atento, supervisionando. Não uma mãe cochilando porque está cansada de limpar fezes de pássaro. Você colocou sua filha em uma situação em que ela estava estressada, inexperiente e responsável pela sua segurança em uma viagem de vários dias. E depois age como se o incidente com a gasolina provasse que ela aprendeu uma lição. Não, isso só prova que ela foi colocada em algo para o qual não estava preparada. E ela expressou como se sentia várias vezes, primeiro de forma calma, depois emocionalmente, porque você continuava ignorando. Quando uma criança diz que sempre precisa abrir mão das coisas pelos irmãos, isso não surge do nada. Isso é um padrão. Você não quis saber por que ela se sente assim. Apenas a rotulou como dramática e ingrata. Ela não foi desrespeitosa. Ela foi honesta. Você só não gostou do que ouviu. Comentário 2. Você está errada. E nem parece arrependida. Você não está apenas ignorando o lado da sua filha, está invalidando ativamente a experiência dela como se isso fosse algum tipo de mérito parental. Você obrigou uma adolescente a perder algo importante para ela para literalmente limpar sujeira de pássaro e lidar com o caos emocional de uma mulher de 24 anos que ainda não se organizou na vida. Você chama isso de experiência do mundo real, quando na verdade era você precisando de mais um par de mãos.
Isso não é um momento de aprendizado. Isso é exploração, ponto final. E você ainda se parabeniza como se estivesse criando pessoas fortes, quando na verdade está sobrecarregando a mais nova porque não quer admitir que assume mais do que consegue dar conta e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, a parte sobre não contar aos filhos mais velhos porque acha que isso envergonharia a sua filha mais velha. Não, você está protegendo a imagem dela, não os sentimentos. Se os irmãos soubessem o quanto você passa a mão na cabeça dela, provavelmente começariam a questionar por que a mais nova está carregando todo o peso agora. Você está cuidando da aparência da situação, não da justiça. Comentário 3. Você está errada. Você claramente tem uma favorita, e é justamente a que continua cometendo erros. Você tenta apresentar isso como se sua filha mais nova estivesse ajudando a família, mas na prática ela sacrificou um momento importante da vida dela para limpar as consequências de decisões ruins da irmã adulta. Sua filha mais velha tem 24 anos, não 18, não é uma adolescente assustada, é uma mulher adulta que escolheu um relacionamento ruim, escolheu morar com esse homem e escolheu ter um animal que não podia sustentar. E depois recorreu à mãe para resolver quando tudo deu errado. Sua filha mais nova não escolheu nada disso, e mesmo assim pagou o preço. Perdeu o baile. Perdeu a chance de ser celebrada pelos colegas. Perdeu memórias que não vão voltar. E você disse a ela que isso não importava. Você está ensinando que as necessidades dela sempre vão ficar em segundo plano diante do caos da irmã. Que a única forma de viver a própria vida será se afastando de você. É assim que filhos aprendem a reduzir contato ou cortar totalmente o contato. E eles não avisam quando fazem isso. Não é responsabilidade dela ajudar a irmã. Essa responsabilidade é sua e do pai. Isso é parentificação. Quer você admita ou não, você está transferindo responsabilidades emocionais e práticas para a filha que é mais fácil de pressionar. Não se surpreenda quando ela parar de estar presente assim que tiver escolha. Atualização. Já se passaram alguns meses e as coisas só pioraram. Não estou aqui buscando validação. Ainda acredito que fiz a coisa certa, mas aconteceram algumas situações que acho que as pessoas precisam entender do meu lado, porque estou sendo completamente demonizada. Depois de tudo sobre o baile, minha filha de 17 anos, a mais nova, não superou isso. Ela continua fria, distante e age como se eu a tivesse forçado a um tipo de trabalho forçado. E antes que alguém fale de comunicação, ela teve todas as oportunidades de conversar, mas quando fala, é com atitude, sarcasmo ou indiretas. As coisas realmente explodiram perto do dia de ação de graças. Planejei um jantar familiar normal. Nada grande, apenas quem estava por perto. Minha filha de 24 anos, aquela que ajudamos a se mudar, e alguns parentes. Mas a de 17 se recusou a ir. Em vez disso, escolheu jantar com a família de uma amiga. Nem me avisou com antecedência, só no dia anterior, quando eu disse que ela estava sendo imatura e dramática. Ela respondeu, e cito, não vou celebrar nada com pessoas que só se importam comigo quando estou limpando cocô de pássaro ou dirigindo pelo estado. Foi aí que começou. Na mesma época, minha filha de 24 anos reprovou em 2 matérias por causa do caos da mudança e do término. Ela perdeu um novo apartamento de novo. Eu não ia deixar minha filha ficar sem ter onde morar. Então disse para ela voltar temporariamente para casa e se reorganizar. Ela passou por um momento difícil, e não vou pedir desculpas por ajudar um dos meus filhos a se reerguer. No momento em que a de 17 descobriu, surtou. Disse novamente que foi arrastada naquela viagem à toa e que eu desperdicei o tempo dela para resgatar alguém que nem consegue passar em matérias básicas. Eu disse que não toleraria esse desrespeito na minha casa. Ela respondeu que não respeita pessoas que continuam fracassando e mesmo assim sendo beneficiadas. Ela se recusou até a ir ao jantar de aniversário da irmã na semana seguinte. Disse que estava impondo limites. Eu perguntei que tipo de adolescente de 17 anos acha que precisa impor limites à própria família. Ela disse, o tipo que está cansado de ser obrigado a se sacrificar por adultos que deveriam saber melhor. Nesse ponto, eu já estava sem paciência. Disse que se ela continuasse com essa atitude, zombando da irmã e se recusando a participar de momentos familiares, também perderia o direito de ir ao baile de formatura. Ela apenas deu de ombros e disse, não me importo. Esse é o nível de comportamento que estou lidando. Mas então descobri que ela tinha feito algo pelas minhas costas. Vinha economizando a mesada e o dinheiro do trabalho e comprou um vestido de formatura sem me contar. Escondeu na casa de uma amiga. Só descobri porque a mãe da amiga comentou como o vestido era bonito. Fiquei chocada. Não pelo dinheiro, mas porque ela nem confiou em mim para contar. Eu disse claramente que ela não iria ao baile. Não era sobre o vestido, e sim sobre o padrão de comportamento. Faltar a eventos familiares, zombar da irmã e agir como se estivéssemos todos tentando arruinar a vida dela. Ela me olhou nos olhos e disse, eu não estava pedindo. Estava me planejando apesar de você. As coisas pioraram. Ela participou e ganhou um concurso estadual de redação, e eu nem sabia que ela estava escrevendo. Só descobri quando a escola me convidou para a cerimônia de premiação. Por um momento fiquei orgulhosa até ler a redação. Era sobre negligência familiar e parentificação.
Ela escreveu sobre ser a mais nova, sobre ser obrigada a limpar os erros de adultos, lembrando a si mesma de que não tinha permissão para cometer os próprios erros. Falou sobre perder momentos importantes por causa dos erros de outras pessoas. Não usou nomes, mas era óbvio que o texto era sobre nós, a viagem, a limpeza, a discussão sobre o baile. Ela se colocou como vítima. Fiquei furiosa. Coloquei-a de castigo e disse à escola que ela não iria à cerimônia. Ela ainda recebeu o dinheiro da bolsa porque foi automático, mas deixei claro que não exibiríamos aquele certificado em nossa casa. Não quando foi conquistado exagerando e expondo nossa família. Minha filha mais velha me apoiou. Disse que era vergonhoso e que a irmã distorceu a história para nos fazer parecer mal. Ficou especialmente magoada por a de 17 ter zombado da situação dela novamente. Aquela bolsa nasceu de uma traição. Deixei isso claro. Então veio a pior parte, a reação da comunidade. Frequentamos a igreja regularmente. Sempre foi um pilar da nossa família. Dediquei tempo, doações e serviço. Aquele lugar sempre foi meu apoio. Mas a redação se espalhou. Alguém, provavelmente da escola, ou pais de amigos, compartilhou com pessoas da igreja. Uma das líderes do grupo de jovens me chamou depois do culto e perguntou se eu estava bem. Quando perguntei por que, disse que leu a redação e queria conversar sobre como reconstruir a confiança familiar. Fiquei chocada, exposta publicamente. As pessoas começaram a me olhar diferente, cochichar. Senti que perdi algo que levei décadas para construir, e foi por causa da minha própria filha, que não conseguiu manter nossos assuntos em privado. Agora ela está morando com um dos meus filhos. Naquela mesma semana, a de 17 arrumou uma mala, ligou para o irmão mais velho, que mora em outra cidade próxima, e foi embora. Ele apareceu na minha casa com a namorada e disse que ela pediu para morar com ele até se formar. Eu disse que não, que ela ainda é menor de idade e está sob minha responsabilidade. Ele disse que ela não está segura emocionalmente, que precisa de espaço e que se eu não deixasse, ele buscaria orientação legal. Fiquei sem palavras. Esse é o mesmo filho que nunca aparecia nos feriados e agora virou exemplo de pai. Mesmo assim, ela foi embora. Tentei ligar. Ela me bloqueou. Disse que se não voltasse, o baile de formatura estava totalmente fora de questão com ou sem vestido. Ela respondeu que não se importava, que eu já tinha estragado tudo antes mesmo de começar. E sei que isso pode parecer mesquinho, mas ainda me recuso a expor aquele prêmio. Não me importa se veio com dinheiro. Não vou celebrar algo que nasceu de desrespeito e mentiras. Os irmãos dela sabem o quanto eu trabalhei duro. A irmã ainda me apoia, ainda mora aqui e reconhece o que fiz. Ela está melhorando agora que voltou para casa. Mas minha filha mais nova está destruindo essa família. Primeiro faltando ao dia de ação de graças, depois ao aniversário, depois à redação, e agora isso. Continuo ouvindo pessoas dizendo, deixa ela viver a vida dela, você está afastando ela. Mas ninguém quer admitir o que ela está fazendo comigo. Dei tudo para criar 4 filhos sem apoio dos pais. Sacrifiquei meu conforto, minha saúde e meu tempo, e agora estou sendo tratada como a errada por pedir ajuda em uma viagem. Todos continuam defendendo ela como se fosse uma vítima. Mas fui eu que perdi uma filha, um feriado, minha reputação e talvez até o baile agora também. Então não me sinto culpada. Me sinto decepcionada e traída. Mas claro, continuem dizendo que ajudar a irmã não era mais importante do que um baile. Comentários do Reddit. Comentário 1. Não vou chegar aqui gritando que você está errada, porque honestamente acho que você está em modo de sobrevivência há anos. Você parece alguém tão acostumada a ser a única mantendo tudo de pé que nem percebe quando está quebrando seus filhos no processo. Mas isso não torna o que você está fazendo aceitável. Você decidiu que ajudar a família é uma via de mão única, onde a mais nova é sempre quem dá, enquanto a mais velha é sempre quem recebe, e ainda se surpreende por ela estar se afastando. Além disso, sua raiva em relação à redação mostra o quanto você entende pouco sobre negligência emocional. Ela não disse que você é uma pessoa horrível. Ela disse que se sente invisível. E isso é devastador. E sua reação só provou o ponto dela. Você transformou isso na sua reputação na igreja, em vez de focar no seu relacionamento com sua filha. Você precisa de terapia, não de mais controle. Comentário 2. Você está errada. E do pior tipo, porque acha que fazer tudo a torna intocável. Aquela redação foi o pedido de socorro dela. Foi ela gritando para que alguém finalmente percebesse pelo que ela vem passando. E você destruiu isso. Você diz que ela exagerou, mas tudo o que você escreveu mostra que ela estava certa. Você ficou irritada porque ela passou o dia de ação de graças na casa de uma amiga, mas chegou a pensar por um segundo porque ela não se sentia bem-vinda em casa? Você acha que sua filha destruiu a família? Não. Você só não gosta do fato de que ela finalmente teve coragem de parar de ser o seu plano de apoio. E essa obsessão com o baile de formatura? Você está tratando isso como uma moeda de troca, seja leal a mim ou você não vai. Isso é chantagem emocional, não é educação. E um aviso, quanto mais você apertar o controle, mais rápido ela vai escapar. Boa sorte tentando consertar isso quando ela já tiver ido embora. Porque, pelo que parece, ela já está metade fora, emocional e legalmente. Comentário 3. Sou ex-filho do meio, hoje tenho 30 anos e não tenho mais contato com minha família.
Ler isso me deu arrepios, porque eu era sua filha mais nova. Sempre esperado que eu ajudasse. Sempre ouvindo que precisava entender por que meus irmãos precisavam mais. Enquanto minhas próprias conquistas eram tratadas como algo secundário. O que você criou aqui não é educação, é terceirização emocional. Você tinha coisas demais para lidar e, em vez de buscar ajuda de outros adultos, se apoiou no alvo mais fácil, a criança que não tinha poder para dizer não. Sua filha perdeu o baile, foi humilhada publicamente ao ser castigada por ganhar um prêmio e depois viu a própria família se voltar contra ela, enquanto a filha de 24 anos continua se afundando e sendo protegida. Você está irritada porque ela escolheu a própria paz, escolheu a si mesma. É isso que dói. E só para você saber, isso não acaba quando ela fizer 18 anos. Atualização 2. Eu não achei que as coisas poderiam piorar depois da minha última atualização, mas aparentemente não existe fundo quando as pessoas decidem que você é o problema e se recusam a ouvir a razão. Vou começar com o que levou isso a um nível totalmente novo de desrespeito. Algumas semanas atrás, minha filha de 24 anos estava voltando do mercado perto de casa quando encontrou um grupo de adolescentes. Uma delas era uma amiga próxima da minha filha mais nova. Essa garota reconheceu minha filha mais velha e fez um comentário chamando-a de a garota do apartamento com pássaros, e perguntou se ela tinha reprovado em mais alguma matéria recentemente. Minha filha mais velha voltou para casa tremendo. Ela não fez nada para provocar isso. Foi humilhada em público por uma adolescente repetindo coisas que claramente ouviu da minha filha mais nova ou do círculo dela. Aquilo foi um limite para mim. Fui direto até o trabalho de meio período da minha filha de 17 anos depois da escola. Não gritei nem ameacei ninguém, mas exigi que ela saísse para falar comigo como uma adulta. Ela recusou no início. O gerente dela se envolveu. As pessoas estavam olhando. Eu disse que ela não podia simplesmente ficar quieta enquanto as amigas humilhavam a irmã em público e fingir que não tinha nada a ver com isso. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava encurralando e que não tinha mandado ninguém dizer aquilo. Então um colega de trabalho disse que eu precisava sair ou chamariam a segurança. Alguém estava filmando com o celular. Então agora eu sou a mãe louca que confronta a filha no trabalho, em vez de a mãe que está defendendo a filha que mora comigo e está tentando reconstruir a vida. Esse vídeo se espalhou. Pessoas que nem me conhecem começaram a dizer que eu deveria procurar ajuda ou deixar minha filha em paz. Sinto que estou sendo atacada por todos os lados. Estranhos se acham no direito de opinar sobre minha família porque minha filha mais nova continua se colocando como uma vítima frágil. Depois desse incidente, meu filho, o mesmo que a acolheu, me ligou novamente para me dar sermão. Disse que eu envergonhei a irmã dele e que preciso deixar isso para lá. Eu disse que ele não tem direito de me desautorizar ou se meter nas minhas decisões como mãe, ainda mais quando não esteve presente durante grande parte da infância deles. Ele me acusou de tomar partido. Eu disse que escolhi a responsabilidade. Ele desligou na minha cara. Sim, minha filha mais nova foi ao baile de formatura. Claro que foi. O irmão a levou. Ela postou fotos por toda parte, sorrindo, rindo, como se nada tivesse acontecido. As pessoas comentavam como ela estava linda e como merecia aquilo. Vou ser honesta, acho isso ofensivo. Ela faltou a eventos familiares, se recusou a pedir desculpas, escreveu uma redação pública nos expondo, e ainda assim teve a noite perfeita. Eu não vejo isso como vitória. Vejo como recompensa ao comportamento errado. Ela não merecia ir ao baile depois da forma como agiu. Mantenho essa posição. Muitas pessoas dizem que eu deveria procurar um advogado ou que ela está sendo afastada de mim. Eu até considerei isso, mas seria perda de dinheiro. Quando qualquer coisa avançasse na justiça, ela já teria 18 anos. E mesmo que eu ganhasse, o que isso provaria? Que forcei uma quase adulta a morar comigo enquanto me odeia. Não vou fazer isso comigo mesma. Ela também se reaproximou do pai. O mesmo homem que mal esteve presente por anos, que não ajudou a criá-la, e agora aparece como herói porque não impõe regras. Típico. Enquanto isso, minha filha mais velha ainda está aqui. Ela voltou com o ex-namorado. Sim, o mesmo. E antes que me critiquem, ambos amadureceram e estão indo com calma. Ele pediu desculpas e está ajudando ela emocionalmente. É a primeira coisa estável que ela tem há muito tempo, e fico feliz por isso. Ela também está se candidatando a empregos e conversando com o orientador sobre voltar a estudar. Ela está tentando. Isso importa. E ainda assim, é ela quem é constantemente ridicularizada, desvalorizada e tratada como descartável pela própria irmã. Minha paz mental desapareceu completamente. Tenho medo até de olhar o celular. Evito ir à igreja agora porque estou cansada dos olhares e dos cochichos. O único lugar onde eu me sentia respeitada se perdeu porque uma adolescente decidiu expor tudo publicamente em vez de resolver as coisas em privado. As pessoas continuam dizendo: e se sua filha mais nova se formar? E se ganhar prêmios? E se conquistar algo importante? Neste ponto não me importo. Cansei de celebrar alguém que não demonstra nenhum respeito por mim e que ativamente prejudica minha reputação. Conquistas não significam nada quando a pessoa está disposta a destruir todos ao redor para se sentir validada. Também cansei de fingir que estou bem com meu filho. Ele não salvou a irmã. Ele alimentou o senso de direito dela e ensinou que fugir dos problemas em vez de resolvê-los é aceitável. Ele escolheu o lado dela, e eu não vou esquecer isso. Eu não perdi minha filha por causa de uma viagem ou de um baile.
Perdi porque ela se recusa a assumir responsabilidade e porque muitas pessoas decidiram que eu era um alvo fácil. Estou exausta de ser a única de quem se espera sacrifício, flexibilidade, pedidos de desculpa e absorver todo o impacto. Minha filha mais velha me valoriza. Ela reconhece o que fiz. Isso importa mais do que a opinião de estranhos na internet ou lágrimas performáticas. Se isso me faz parecer fria, que seja. Cansei de correr atrás de alguém que só aparece para me atacar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não é a primeira mãe esgotada a entrar em colapso. E, infelizmente, não será a última. Mas a parte mais triste de tudo isso é o quanto você ainda não entendeu. Você passou anos em modo de sobrevivência e agora misturou a linha entre ajuda e obediência. Você acha que pedir para sua filha mais nova limpar o apartamento da irmã foi trabalho em equipe familiar, mas do ponto de vista dela foi punição. Ela foi obrigada a abrir mão de alegria e dignidade por causa do erro de outra pessoa, mais uma vez. E sim, seu filho a acolheu porque você não ouviu. Você chama isso de traição, mas para ela foi um resgate. O que você deveria ter feito era ler aquela redação e se perguntar como chegamos até aqui. Em vez disso, você está tratando como se ela tivesse feito uma campanha para difamar você. Você quer paz? Então pare de exigir lealdade e comece a oferecer amor sem condições. Mas, pelo que parece, talvez já seja tarde demais. Comentário 2. Minha mãe até hoje não entende por que eu reduzi o contato. Ler esse relato foi como um déjà vu. Você diz que sua filha destrói as pessoas, mas tudo que eu vejo é uma garota que tentou se expressar várias vezes e toda vez que fez isso, você a reprimiu com mais força. Ela não desafiou você ao comprar o próprio vestido ou escrever a própria redação. Ela sobreviveu a você. E a forma como você compara ela com a irmã mais velha é revoltante. Uma delas limpou o erro de outra pessoa, foi ridicularizada por impor limites, perdeu o baile e ainda assim seguiu em frente. E você a chama de mimada. Enquanto isso, você elogia sua filha de 24 anos por voltar com um homem do qual ela precisou se afastar. Esse é o padrão que você estabeleceu. Deixe sua filha ir. Ela está mais segura longe de você, porque isso nunca foi sobre um baile. Sempre foi sobre nunca ser vista como uma pessoa independente. Você a perdeu, e isso é responsabilidade sua. Comentário 3. Você já passou muito do ponto de estar errada. É até impressionante. Você diz que não se importa se sua filha se formar, ganhar um prêmio ou conquistar algo importante, mas ao mesmo tempo se importa o suficiente para ir atrás dela no trabalho, monitorar o baile e fazer escândalo por causa de uma redação. Seja sincera. Você se importa, só não quer que ela tenha sucesso se isso não incluir você. Sua filha de 24 anos está progredindo enquanto volta para o mesmo relacionamento em que vivia em condições horríveis. Essa é sua filha modelo. Enquanto isso, a que conseguiu bolsa, emprego e saiu dessa situação é a que você está afastando. Suas prioridades estão completamente invertidas. Você diz que sua paz mental acabou. Sabe de quem acabou primeiro? A dela. Você só não percebeu porque ela não gritava sobre isso. Ela foi embora em silêncio. É assim que o dano real aparece. Procure um terapeuta. Sério, neste ponto você está distorcendo a realidade.